Quero convidar você então a abrir sua Bíblia no trecho que nós vamos estudar hoje, Marcos capítulo 7. A gente vai ler do 1 ao 13. Marcos capítulo 7, do 1 ao 13. Já há um bom tempo nós estamos caminhando, aí no Evangelho de Marcos, Eu lembro, mas você não vai mudar, só vai ficar em Marcos. Quando a gente encerrar, quando a gente terminar aqui, a gente vai para outro livro, E algumas vezes, quando o Espírito Santo nos direcionar diferente, a gente com certeza vai diferente. Amém? Todo mundo achou? Vai falar assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam na rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: olha, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado o mandamento de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus, mais uma vez nós queremos orar ao Senhor, meu Pai, e pedir para que a Tua santa misericórdia, Pai, possa vir sobre nossas vidas, ó meu Pai, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Não deixe que nada nessa noite tire a nossa atenção, ó meu Pai, de ouvir a Tua mensagem, meu Pai. Usa a minha vida, apesar dos meus pecados e apesar das minhas falhas, Pai. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. John Lennon, você falou um monte de coisa aí que eu não entendi. Corbã, falou um monte de coisa aí que eu não entendi. Mas o nosso intuito aqui é esclarecer as Escrituras, Como sempre nós fazemos, de forma expositiva, falando sobre o que a Bíblia está falando, nós procuramos esclarecer aquilo que está contido nesse trecho. E aí, se você não entender, no culto é diferente do estudo, No estudo pode levantar a mão e falar: eu não entendi. Se você não entendeu no culto, você não precisa ficar sem entender. Você pode me chamar depois do culto e me perguntar: John Lennon, eu não entendi, que eu com todo carinho, com todo amor, vou lhe falar, tá bom? Combinado sim? Amém. Veja bem, o tema de nossa mensagem dessa noite é a verdadeira espiritualidade. E nós vamos ver que ao longo da vida de Jesus nessa terra, ele combateu um grupo que se chamava fariseus. Um grupo que tinha por nome escribas, mestres da lei e fariseus, que era o povo que seguia, que era o povo crente da época.
Esse povo era aquele povo que ia ao templo, era aquele povo que tinha o Antigo Testamento, que tinha o profeta Isaías, como Jesus acabou de mencionar aqui. Esse era o povo, aquele povo que se assentava, aquele povo que debruçava para estudar a Bíblia. Na época, é claro que não tinha o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento eles já tinham todos. Então, os mestres da lei eram aqueles crentes que estudavam a Bíblia, que estudavam o Antigo Testamento, que se debruçavam e estavam ali. E aí, eles sempre estavam atrás de Jesus, perseguindo Jesus, porque eles não conseguem enxergar Jesus como o Messias prometido. E olha que eles tinham lido o profeta Isaías, eles já tinham lido o Antigo Testamento inteiro. E o Antigo Testamento, como nós estamos vendo no estudo, ele sempre aponta para a vinda de um Messias, para a vinda de um Salvador, para a vinda de um rei que iria salvar a terra inteira. Só que eles, quando eles olham para Jesus, quando eles olham para os discípulos, eles não conseguem enxergar a verdadeira espiritualidade nos discípulos e em Jesus Cristo. E aí eles começam a perseguir Jesus. E aí eles começam a procurar Jesus algum erro para fazer aquilo que a gente já sabe, matar Jesus. E eles procuram algum erro em Jesus. Lembrando que Jesus não foi morto, tá, amados? Ele se doou. Ele doou a vida dele, né, por nós. Então eles acusam Jesus de se dizer filho de Deus. Para eles, Jesus não era filho de Deus. O judeu, até hoje, como eu já falei algumas vezes, ele ainda está esperando Jesus Cristo vir. O judeu até hoje não acredita que Jesus Cristo que já veio, é o Messias prometido. Então eles não acreditam em Jesus Cristo e ainda estão esperando a vinda do Messias. Então, eles começam a acusar Jesus de se relacionar com pessoas pecadoras. Para eles, Jesus não podia estar reunido com pessoas pecadoras. E se Jesus não pudesse ficar ao meio de pessoas pecadoras, nós estaríamos enrolados, né? Todos nós somos pecadores. E os fariseus olhavam para Jesus, comendo com o pecador, andando com o pecador, chamando 12 amigos, 12 discípulos pecadores. Eles olham para isso e veem aquilo como um escândalo, como algo errado, porque se ele fosse o Messias, ele não podia fazer isso. Assim pensavam os fariseus. Então, ele permitia que os discípulos não guardassem o sábado. O sábado era o dia sagrado, o dia que não poderia fazer nada. Mas nós vamos ver que os fariseus, com sua hipocrisia, eles não entendiam de fato o que era o significado do sábado, né? Era tudo religiosidade. E essa palavra, meu irmão, é uma palavra que tem destruído pessoas. Porque existem pessoas dentro da igreja, achando que estão indo para o céu, achando que estão caminhando para o céu, e não estão. Sabe por quê, John? Porque a religiosidade tem afastado elas de Deus. Rituais religiosos têm afastado essas pessoas de Deus. Assim era o que estava acontecendo ali. Assim era que os fariseus faziam. E ele mesmo não guardava o sábado, e isso trouxe uma grande revolta nos fariseus. Por isso que os fariseus, o tempo todo, quando a gente vê falando de fariseus nas Escrituras, são aqueles que estão perseguindo a Jesus, são aqueles que estão atrás de Jesus para pegá-lo em algum erro. E agora traz até Jesus tradições humanas. E aí que nós entramos nessa noite. Tradições humanas não levam ninguém para o céu. Tradições humanas que homens colocam para o povo de Deus seguir, achando que é através daquilo que serão salvos, não leva ninguém para o céu.
não leva ninguém para o céu. Por isso que eu estou falando que se estivermos na igreja, se estivermos seguindo a Jesus Cristo dentro de uma igreja que coloca tradições humanas, nós não estamos seguindo o Jesus Cristo, esse Jesus Cristo da Bíblia. Porque o Jesus Cristo da Bíblia, a gente vê que ele vai contra toda a tradição humana, tudo aquilo que o homem coloca como regra. Tudo aquilo que o homem coloca como regra, Jesus vai de contra aquilo ali, como nós vemos nesse trecho aqui de hoje. Jesus começa nesse trecho a ensinar então a verdadeira espiritualidade, que não tem nada a ver com rituais religiosos, amados. Não tem nada a ver. A verdadeira espiritualidade é algo leve, é algo que não traz peso para a nossa vida. Só que o grande problema que estava acontecendo lá era que os fariseus, eles colocavam um grande peso sobre o povo. E aí o povo não suportava. E aí era um acréscimo à palavra de Deus. E o grande problema é esse: quando homens acrescentam coisas na palavra de Deus que não estão ali, que não são a vontade de Deus. E aqui nós vemos uma delegação, um grupo dos principais líderes do judaísmo chegando até Jesus. Esses homens vêm de Jerusalém. Jerusalém era a capital da religião. E aí nós vemos que eles estão em outro lugar, eles vão até Jesus, vindo da capital, para perseguir Jesus, para perseguir aquilo que Jesus estava ensinando. Eles vão provavelmente através de um pedido dos fariseus da Galileia. E ali significa que agora os fariseus de maiores na hierarquia, porque tinha isso, hierarquia lá, o fariseu maiorzão era quase um Deus, e aí eles chegam lá para ver o que Jesus estava fazendo. Provavelmente eles já tinham ouvido aquilo que Cristo estava falando, os seus ensinamentos, e isso escandaliza eles, por isso que eles vão lá perseguir a Jesus. E aí agora eles trazem uma acusação contra os discípulos de Jesus, contra aqueles 12 amigos que Jesus escolheu para ele, para ser discípulos, ou seja, para ser alunos, para aprender dele, para depois passar adiante a mensagem. Isso que é um discípulo. E agora eles mostram uma acusação contra esses discípulos. Que acusação é essa, John Lennon? Olha, vai estar assim, no verso 12. Eles viram alguns de seus discípulos comerem com as mãos impuras, isso é, sem lavar as mãos. Os fariseus e todos os judeus não comem sem se lavar as mãos cerimoniamente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Mas, John Lennon, a gente sabe que se a gente estiver labutando, trabalhando com a mão suja, a gente precisa lavar a mão antes de almoçar, antes de comer. Qual é o problema aqui, John Lennon, que eu não estou entendendo? Os fariseus não estavam lavando, os discípulos de Jesus, eles não estavam lavando a mão, e os fariseus falam que eles tinham que lavar a mão para comer. Isso eu ensino meu filho em casa, John Lennon. Eu estou errado então ensinando isso no meu filho, de ter que lavar a mão primeiro para comer, depois? Não, você não está ensinando errado não. Só que sabe qual é o problema daqui? Sabe qual é o problema dos fariseus? Que não era um lavar a mão por causa da higiene, era um lavar a mão por causa de tradição, por causa de ritual. Esse que era o problema. Tudo que os fariseus faziam era ritual. Era ritual para comer, era ritual para fazer qualquer coisa, para orar. Tudo tinha um ritual. Tradição de homens e não mandamento de Deus. Sabe qual era o problema dos fariseus com a questão do sábado? Que a gente sabe que o sábado era para descanso. O problema dos fariseus é que eles acrescentavam várias regras
a um mandamento de Deus. E aí ficava impossível para a pessoa seguir a Deus. A pessoa até queria seguir a Deus, mas ficava impossível. Ela olhava para aquilo tudo, das duas uma. Aqueles que estavam dentro achavam super-heróis, porque conseguiam. Eu consegui, eu sou super-herói. Aqueles que estavam fora se achavam impossíveis de se achegar até dentro, de entrar. E nós vemos que isso, infelizmente, hoje ainda acontece na igreja. Homens que colocam rituais, que colocam religiosidade para se entrar numa igreja. John Lennon, qual é o ritual, a religiosidade que a gente tem nos nossos tempos de hoje? Essa questão de lavar a mão a gente não tem mais, John Lennon. Qual é o ritual? O ritual, um dos rituais que a gente vê pelas igrejas é o quê? A mulher não pode colocar calça, só pode usar saia. A mulher não pode cortar o cabelo. A mulher não pode... Irmãos, olha só que absurdo as regras que os homens colocam. A mulher não pode raspar o braço. A mulher não pode fazer isso, não pode pintar a unha, não pode se ajeitar. Meu amigo, uma mulher tão bonita, maquiadinha, cheirosa, não é não? Eu gosto. Que bom. É tão bonito. E aí as regras e tradições de homens é que o que? A mulher não pode usar uma calça, a mulher só tem que usar saia. O homem não pode usar uma bermuda. O homem não pode usar uma camiseta. Como assim? Isso é tradição de homens. E aí o problema disso é que tem afastado pessoas. O homem, se é crente, não pode jogar bola, porque bola não é coisa de crente. Aonde na Bíblia está falando que bola não é coisa de crente? Pode jogar sim, pode brincar. Afinal, nós estamos aqui para desfrutar da vida. O crente, como eu sempre falo, não é um bando de cabeça baixa, não posso fazer nada. Não, a gente é o povo mais feliz da terra. Nós podemos. É lógico que tem algumas coisas que não nos convém a fazer. Porque tem algumas coisas que de fato mancham o evangelho. Mas o grande problema é que os fariseus, eles pegavam coisas pequenas e colocavam aquilo como regra. E quem não cumprisse não era crente. E quem não cumprisse estava errado. E quem não cumprisse estava pecando. Sabe qual era o grande problema dos fariseus? É que eles observavam muitas coisas no exterior. Exteriormente, ou seja, fora, eles ficavam ligados em rituais de fora, mas os seus corações estavam como um túmulo, como um sepulcro. O que tem dentro de um caixão? O que tem? Me fala aí. Só carcaça, podridão, podre. Quando a gente morre, é ligeiro para se estragar, ligeiro fica fedendo. Ligeiro apodrece a carne. E os fariseus eram assim. O caixão é assim, não é? Quando a gente compra um caixão, ele é bonito até, né? Tem uns até que é mais caro do que os outros. Tem uns que tem tudo. Quase ar-condicionado dentro. Mas não adianta. Não adianta aquela boniteza exterior. Porque dentro tem morte. Dentro tem coisa podre. E aí o grande problema dos fariseus, e aí o grande problema de muitas das igrejas do nosso século de hoje, é isso. De muitas pessoas que se dizem crente, é isso, porque a aparência é de crente, se veste como crente, mas dentro do coração só existe podridão, só existe pensamentos ruins, só existe coisas que não agradam a Deus, egoísmo, inveja. E os fariseus eram esse tipo de pessoas. Os fariseus era essa turma que Jesus olha para eles e fala assim, olha, no verso 6,
Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. E aí ele está falando de Isaías, porque ele sabia que eles, nas sinagogas, eles liam esse profeta chamado Isaías. E aí ele fala, olha, como Isaías disse, esse povo me honra com os lábios, da boca para fora, mas no seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E aí o grande problema é isso, amados, quando nós queremos viver uma vida de aparência, e não de fato ter o coração entregue a Deus, não adianta de nada. Eu sempre falo, para a gente estar aqui e não estar de fato entregue a Jesus, é melhor a gente aproveitar a vida. O pecado é bom, gente. Misericórdia, o pastor falou do púlpito que o pecado é bom. Deus me livre desse pastor. Mas é mentira, não é o pecado, o prazer do pecado é bom. Sabe qual é o problema? Dá conta que você tem que pagar depois. Aí é ruim. Quando a gente vai num restaurante chique, comer é bom. Tá comendo, bota lá, enche o prato assim, naquele self-service, vai enchendo o prato. Na hora que chega na balança para pagar, meu Deus do céu, comi demais e deu caro a conta. Deu mais de R$100 o meu prato. O que eu botei dentro desse prato aqui mesmo? Mas é assim que é o pecado. Na hora que a gente está vivendo ali, é só alegria, é só coisa boa. Na hora que a gente está lá com rapariga, com a mulher, ralando bucho um do outro, ralando bucho, festejando, é só alegria. Agora o grande problema é depois daquilo ali. O grande problema é depois. Porque aí depois vem ressaca, depois vem um pensamento, rapaz, gastei tanto dinheiro. Rapaz, o que eu fui fazer da minha vida? Depois vem a conta. E aí não compensa. E aí é só podridão. O mundo é assim, ele vem com uma bandeja bonita para nós. Ou você acha que Satanás vai aparecer para a gente chifrudo com rabo pontudo? Se parecesse assim, todos nós ia fugir, na mesma da hora. Se ele viesse com uma bandeja ruim, se ele viesse mostrando a consequência do pecado, eu e você, a gente não ia cair. Mas ele vem com coisas bonitas. Quando ele chegou para Eva no jardim do Éden, ele não chegou com coisa ruim. Ele chegou com coisa boa. Ele ofereceu uma coisa boa. O grande problema é que ele é o pai da mentira, né? Esse que é o grande problema. Ele é o pai da mentira. E aí a gente vai cair na mentira de Satanás. Esse que é o problema. E aí Jesus olha para os fariseus e fala, olha, vocês são hipócritas. Sabe o que é hipócrita? É uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que vive pensando só na aparência. Eu tenho que andar com calça, eu não posso andar com bermuda, eu não posso ficar sem camisa, a mulher não pode usar calça, porque gente crente usa saia, gente crente não corta o cabelo. Como assim, gente? Rituais colocados por homens. Na Bíblia não tem nada falando sobre isso. Nas Escrituras não tem nada falando sobre isso. E o grande problema é que pessoas estão indo atrás disso, achando que elas serão salvas por cumprir essas regras e tradições de homens. Não. A salvação vem pela graça. Ela é de graça. Não é por meio de tradição, não é por meio de normas e regras de homens, é por meio de Jesus, é por meio da sua morte e ressurreição ali naquela cruz, é por meio da sua obra que a salvação chega até nós, não por meio das nossas mãos, amor. Posso ouvir um amém? Estou sentindo falta da Aparecida aqui, porque ela fala amém e glorifica. Você pode falar isso? Você pode falar amém, não me deixa aqui sozinho não. Parece que eu estou só.
O grande problema é esse. A graça é uma obra de Cristo. Nós somos salvos, amados, não porque eu sou bom, eu sou ruim demais. Eu já cansei de falar para vocês, eu sou ruim demais e eu não vou ser salvo porque eu sou bom, não. Eu vou ser salvo, sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu por mim na cruz, e eu acredito nisso, e eu quero isso, e eu me arrependo dos meus pecados, e agora eu quero viver para Ele. É por isso que nós somos salvos, não é por seguir regra. Aí, aqueles que seguiram regras vão chegar até Jesus, mas Jesus, eu não usei calça de jeito nenhum. A mulher falando, né? Mas Deus, eu não usei calça de jeito nenhum, só usei saia. Estava lá, porque o pastor falou que não podia usar a calça, só saia. Jesus vai falar, não te conheço, porque o que importa é relacionamento com Ele. O que importa é entender Ele. O que importa é ter o coração desejoso por Ele, ter o coração arrependido. Quando a gente olha para a história de Davi, um homem que pecou, um homem que viu uma mulher banhando pelada e quis pegar aquela mulher, e aí pega aquela mulher que era casada, depois ele trama para matar o marido dessa mulher, que era um dos seus soldados. Ele faz isso tudo. E aí depois Deus chama ele de homem segundo o coração de Deus. Ou seja, homem segundo a vontade de Deus. Como assim, John Lennon? Como assim esse homem foi chamado segundo o coração de Deus? Sabe por que ele foi chamado segundo o coração de Deus? Porque ele se arrepende. Quando ele peca, quando ele erra, ele se arrepende de seus pecados. E se volta para Deus. E se volta para Deus chorando. Senhor, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. É essa a nossa atitude, não é seguir regras de homens, regras que não estão na Bíblia. Os fariseus faziam isso, os fariseus eram mestres em fazer isso, colocar um grande peso sobre o povo, colocar um grande fardo sobre o povo, e o povo não conseguia de jeito nenhum, porque era pesado seguir a Deus, era pesado demais. Eu já falei para vocês, eu conheci um pastor que as bolas que o neto chegava em casa para brincar de bola, ele rasgava tudo, furava tudo, falando que aquilo era coisa do diabo. Olha só a falta de sabedoria, tem nada a ver, são regras de homens. São regras colocadas para a gente ser um povo cabisbaixo, para a gente ser um povo que anda triste. Mas não, o Evangelho é a novidade de vida, é a salvação. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós podemos sim praticar esporte, jogar bola, usar uma bermuda, vir na igreja de bermuda. Pode, meu irmão. Você só não pode vir pelado. E aí não pode, porque aí a gente não vai pelado para lugar nenhum. Aí é crime. Pelado a gente não anda para lugar nenhum, só para se banhar. E, Jonathan, então, se eu estiver banhando e Deus voltar, pode ficar tranquilo que você vai. Tá bom? Pode ficar tranquilo que você vai. Não é por você estar sem roupa, né? O homem foi feito sem roupa. Mas hoje, é lógico que a gente não anda pelado por aí. É crime, como o bem falou. Vai preso, né? Mas agora... não pode bermuda, só pode calça. Não, isso aqui não. Isso a Bíblia não está falando. Eu não posso vir com um bonezinho para a igreja. Não, isso aqui não está falando isso, meu. Não está falando nada disso. Não, isso são regras colocadas por homens para que a nossa vida fique pesado seguir a Jesus, fica algo impossível de seguir a Jesus. Já é difícil, amados. Já é difícil negar a nossa vontade. Essas regras tornam mais difícil ainda. E não é sobre isso. É ter um coração que se arrepende. Sabe o que Jesus requer de nós? Um coração que se arrepende. Um coração que quando cai, se levanta. Cair, todos nós vamos cair.
Mas a questão é se levantar, é fazer como Davi e se arrepender. E o grande problema é que os fariseus não entenderam isso. E aí, sabe o que acontece? Pessoas assim, elas negligenciam algo que Deus falou por algo que elas colocaram. Como assim, John Lennon? Jesus aponta aqui a hipocrisia, a mentira dos fariseus, a negligência dos fariseus. E sabe o que ele fala? Ele fala, olha, vocês, no verso 8, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições humanas. E lhes disse, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às tradições. E aí agora ele fala como. Sabe o que os fariseus estavam fazendo? Abandonando o verdadeiro mandamento de Deus e colocando a tradição dos homens à frente do mandamento de Deus. Esse que é o problema. É por isso que não existe salvação dessa maneira. Olha só o que eles estavam fazendo. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, que seja executado, ou seja, que seja morto. Esse era o Antigo Testamento, essa era a regra, essa era a lei dada por Deus, honrar seu pai e sua mãe. Mas sabe o que eles faziam? Olha só no verso 11, mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que eu possa dar a vocês, que vocês possam receber de mim, é corbã. John Lennon, me explica o que é corbã. Corbã era qualquer oferta, era qualquer oferta que a gente dedicava a Deus, qualquer coisa que a gente colocasse para Deus, era isso, uma oferta dedicada para Deus. E sabe qual era o problema do que estava acontecendo? E Jesus falou aqui, era que os fariseus olhavam e viam homens desobedecendo seus pais e suas mães, e chegavam diante deles e colocavam o dinheirinho. Ah, meu irmão, não, colocou dinheiro aqui, não vou falar sobre o pecado dele. Não, está tranquilo. Era esse que era o problema do fariseu, sabe o quê? Ele olhava, sabe o quê? E aí eles falavam, não, vocês não precisam cumprir uma regra, não. Vocês não precisam andar sem mentir, não. Se depositar uma oferta, pronto, está tudo certo, está tudo correto. E era esse o problema do fariseu. E é esse o problema de muitos fariseus que estão dentro da igreja, que se chamam pastores. É esse o problema, porque visa tudo em dinheiro. Visa tudo em colocar o dinheiro no gasofilaço, na caixinha das ofertas, e está pronto. Você não precisa viver uma vida com seu coração limpo do egoísmo, limpo da mentira, limpo da inveja. Isso são coisas que desagradam a Deus e são pecados segundo a Bíblia. Mentira, inveja, essas coisas sim. Agora, vestir short e saia, não. E o problema dos fariseus era isso, que eles trocavam. Eles falavam, se vocês deram a oferta, está tudo tranquilo. Não precisa honrar seu pai e sua mãe, não. Você ofertou, você botou dinheiro ali, não precisa cumprir a regra que Deus instituiu, não. Esse que era o problema. Está vendo qual era a dificuldade deles? Porque eles negociavam, eles trocavam uma regra de Deus por tradição humanas. E quando dizia respeito ao bolso deles, tem problema você não honrar seu pai não, e sua mãe. Se você ofertou, já está pago. E o grande problema é esse. E o grande erro é esse. Não tem nada a ver sobre isso. Não tem nada a ver sobre isso. De negligenciar um mandamento
Moisés tinha deixado este mandamento para eles: olha, vocês devem honrar o pai e a mãe de vocês. E os fariseus não ligavam para isso. Falavam que dando dinheiro estava bom, não precisava fazer isso. É a mesma coisa que se eu chegasse aqui e falasse: olha, você não precisa ser fiel à sua esposa não. Adulterou, pegou ou a mulher, porque mulher também trai, tá bom? Adulterou ali, você não precisa se arrepender não, só botar um dinheiro na oferta. Não, precisa se arrepender no coração. Davi se arrependeu no coração. E esse era o problema dos fariseus. Rituais que afastam de Deus. Religião nos afasta de Deus. Atos religiosos nos afastam de Deus, amados. Seguir a Jesus é leve. O fardo de Jesus ele é leve. Não é pesado. E Ele promete nos ajudar. E Ele promete estar conosco. Mas tradições humanas nos afastam de Deus, nos levam para longe de Deus e tem tirado muitas pessoas de ir para a igreja. Aqui no sertão eu ouço muito: eu vou me consertar primeiro para depois eu ir para a igreja. Não vai, não vai conseguir. Você vai conseguir se consertar depois que você estiver dentro. E mesmo assim você vai passar o resto da vida tentando. Porque eu estou até hoje tentando me consertar. Porque todo dia eu peco. Todo dia vem um pensamento na minha cabeça e aí já era, pequei. E aí o que, John Lennon? Então você vai para o inferno? Não, eu me arrependo. Eu chego diante de Jesus e me arrependo. Todos os dias nós devemos nos arrepender diante de Deus. Estamos aqui para tentar. E aquilo que eu falei na semana passada, que o Joacir falou comigo numa reunião, falou: olha, John Lennon, eu quero tentar. Eu quero tentar. Eu falei: é isso que você precisa. Aí eu falei com ele: isso que eu estou falando para vocês. Eu estou até hoje tentando ser uma pessoa melhor. Até hoje eu estou lutando contra o meu pecado. Cada um de nós temos um pecado para lutar contra. Até hoje eu luto contra os meus pecados. Volta e meia eu erro, volta e meia eu tropeço. Mas aí o que vai definir se eu entendi de fato o Evangelho é eu me levantar, pedir perdão a Deus e tentar não fazer mais. É isso que Jesus faz. Quando é por meio de regras, se você não cumpre a regra, você não é aceito. E era isso que os fariseus falavam. Se você não está seguindo a regra, você não é aceito. Se você não está seguindo a tradição de homens de lavar as mãos, e eles tinham toda um movimento atrás dessa tradição. Lavava a mão, e aí um tinha que despejar a mão, e ele ficava com a ponta dos dedos para cima, e aí tinha a hora que trocava, tinha que ficar com a ponta do dedo para baixo, para ficar limpa a mão. Tudo atos religiosos, tudo tradição de homens. E aqui a gente já falou de tantas tradições de homens nos estudos, tantas igrejas falando mentiras, tantos homens que se dizem homens pastores, homens de Deus falando mentira para o povo, enganando o povo, vassoura ungida. Toma aqui, compra e leva para sua casa, você vai varrer todo o mal que existe dentro da sua casa. Como assim? Isso não existe. Isso não existe. Tradições humanas, pervertendo a palavra. Os fariseus pervertiam a palavra de Deus e acrescentavam coisas que não existiam na palavra de Deus. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é simples. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? Arrependa-se e tenha fé. Amanhã, sabe qual vai ser de novo? Arrependa-se e tenha fé. Depois da manhã, sabe qual vai ser? Arrependa-se e tenha fé. O tempo todo assim. Não é na força do meu braço. O grande problema é que tradições, para quem está dentro
da igreja e se diz crente. Ah, eu não vou numa festa, eu não vou numa folia, eu não fumo, eu não bebo. Ah, eu sou santo. Não. Exteriormente, não. Você não é santo, porque o seu coração tem pecados. E aí a própria Escrituras vai falar, olha, aquele que fala que não tem pecado, ele faz de Deus mentiroso. E Deus é mentiroso? Não. Deus não é mentiroso. Então todos nós temos pecados. Amém, irmãos? Amém. O grande problema de tradição humana é isso. É que ela nos afasta de Deus. Nos leva para longe de Deus. Para a gente concluir nessa noite. Olhando então qual é a verdadeira vida espiritual. A verdadeira vida espiritual não é seguir atos religiosos. Não é não poder cortar o cabelo. Não é não poder usar saia, como nós já falamos. Mas a verdadeira vida espiritual é procurar viver a vontade de Deus, se arrependendo dos seus pecados, vivendo uma vida de fé e confiança nele. Isso que é verdadeira espiritualidade, é tentar, gente. Essa palavra precisa ficar na nossa cabeça, é tentar viver, e quando não conseguir, se arrepender e voltar. Devemos andar debaixo da graça de Deus, aonde Jesus já pagou o alto preço no nosso lugar. Jesus foi o único que viveu uma vida sem pecados, foi o único homem que não pecou. Por isso que é através dele que nós conseguiremos obter a salvação. Não é através da força do nosso braço. Eu só preciso querer. Eu só preciso querer tentar. A única coisa que eu preciso. Não preciso de muita coisa não. Só querer tentar. Porque o alto preço, Cristo já pagou por nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós oramos ao Senhor, ó Pai, e pedimos, ó Deus, para que nós, de fato, ó meu Pai, possamos entender essa Tua palavra, Pai, que não é, ó Deus, através de atos religiosos, de práticas religiosas, que nós seremos salvos, meu Pai, mas é através tão somente da Tua obra ali na cruz, ó meu Pai, da Tua obra, ó Deus, da Tua morte ali em nosso lugar, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor viveu uma vida em nosso lugar, morreu, ó Deus, em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos viver e ter a vida eterna, Pai. Muito obrigado, Deus. Nos ajude nessa caminhada, meu Pai. Nos ajude, ó Deus querido, quando cairmos em nossos pecados, Pai, nos levantarmos, ó Deus querido, e pedir perdão ao Senhor, meu Pai, e continuar na caminhada, Deus. É essa a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.